Olá, turminha! E aí, como estão vocês? Como foram de final de semana? Vamos para a nossa aula de matemática no módulo 3. Nós temos aí comparação de fração, da página 101 a 106. Eu coloquei esta imagem aí, é a mesma figura, só que uma está dividida de 10 em 10 e a outra está dividida em 100. Quando vocês forem pintar essa atividade, vocês vão perceber algo que eu quero que vocês postem, para vocês perceberem se dá a mesma quantidade sobrando ou não, porque nós estamos estudando maior ou menor. Aqui eu coloquei uma explicação do nosso próprio módulo, que diz que quando você acrescenta ou retira zeros à direita, ele se mantém. Nós temos aí esses 3 exemplos para vocês observarem. Tá vendo? Foi colocado um zero, né? Na primeira, 3,04, 3,040, 3,0400. Esses mesmos números representam a mesma coisa. Embaixo do mesmo jeito, você acrescentando zero à direita, ele não muda, certo? Aí só que temos umas regrinhas que tá no nosso próprio módulo para nós usarmos maior ou menor, ó, maior ou menor. Para nós usarmos maior ou menor, temos que seguir essas regrinhas, além da primeira que eu falei. A primeira regrinha é, você tem que comparar, perceber, olhar, se o número inteiro, aí né, 4 inteiros e 5 décimos, 9 inteiros e 3 décimos, quando você for ler esse aí, perceber, você tem que olhar que o número inteiro que você fala que é inteiro, se ele é maior ou menor, para você saber qual símbolo você vai usar. Então, 4 é menor do que 9, então eu uso o símbolo de menor. Tá vendo aí o símbolo de menor? Agora, se as partes inteiras, quem é as partes inteiras? Quando a gente lê 12 inteiros e 55 décimos, 12 inteiros e 35 décimos. Então, quando os inteiros forem iguais, você não vai comparar eles para saber se é maior ou menor. Você só vai comparar quem for o número decimal. Aí, na verdade, quem é o número decimal é o número 5. Né? E depois do outro lado o número 3. Então, se eu comparo o 5 e o 3, 5 é maior do que 3. Próxima regrinha, parte inteira de novo. 3 inteiros e 125 centésimos, 3 inteiros e 188 centésimos. Então, quando as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos, certo? Então, se as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. Quem é o centésimo? Nós temos aí o 2 e o 8. Então, eu digo que 2 é menor do que 8, certo? Agora, nosso próximo número. Se as partes inteiras, 7 inteiros e 49 centésimos. Eu tenho também 7 inteiros e 44 milésimos. Então, se compararmos as partes inteiras e os décimos e os centésimos forem iguais, nós comparamos o milésimo. O milésimo vai ser o último número. É o 9 e o 4. Então, o 9 é maior do que 4. Então, a gente começa da regra do inteiro. Depois, a gente desce para a regra do décimo. Depois, a gente desce para a regra do centésimo. E depois, a gente desce para a regra do milésimo. Tá compreendendo? Então, só é ficar de olho nisso. Então, primeira regra, se você acrescentar zeros à direita ou tirar zeros, ele não muda. Se
a parte inteira, a gente tem que comparar os números inteiros. Depois nós temos que comparar as partes inteiras, se forem iguais, nós temos que comparar os décimos. Se as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. E se as partes inteiras e os décimos e os centésimos forem iguais, nós comparamos o milésimo. Então, a gente segue uma linha, certo? Primeiro a parte inteira, depois os décimos, depois o centésimo e depois o milésimo. Então, a gente tem que só ficar de olho na hora que você for observar a ordem, a sequência dos números, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar para nós tirarmos nossas dúvidas, beleza? Um beijão para a turma. Até a próxima!